os meios que Jesus Cristo usou para salvar Stalin e qual teria sido o resultado. Deus não quer que nenhum de seus filhos se perca, mesmo que tenha feito as coisas mais hediondas, conscientemente, por muito tempo e sem arrependimento. E Ele lhes dá sua última chance, antes que apareçam perante a Ele no julgamento privado após a morte. Não temos informações precisas como isso acontece, mas temos o testemunho de uma mística italiana e seu guia espiritual, um monsenhor, de como Deus deu a Joseph Stalin a última oportunidade de conversão. Aqui falaremos sobre como a mística italiana Maria Teresa Carlone interveio para que Deus desse a última chance a Stalin e qual teria sido o resultado dessa oferta ao ditador soviético. Eu sou Denise Lima do canal Seguindo com Maria e esta incrível história que vou relatar tem como fonte Foros de la Virgem. Assista até o final e tire suas próprias conclusões. Se possível, deixe seu comentário, inscreva-se, curta e compartilhe, para que este conteúdo possa alcançar a mais pessoas. Desde já, lhe agradeço. Junto com Hitler e o Mao Tse-tung, Stalin é um dos maiores genocídios em nossa janela de tempo. Joseph Stalin foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética de 1922 a 1952. E o número de pessoas sobre as quais ele governou e o sofrimento que mais tarde causou durante a Guerra Fria ao resto do mundo fazem dele um candidato ao pódio dos genocídios. O genocídio direto produzido por ele foi estimado em mais de 36 milhões de pessoas. Embora Alexandre Solzhenitsyn, em seu livro Arquipélago Gulag, gere o número de 66,7 milhões de vítimas do regime soviético entre 1917 e 1959. A fome causada apenas no povo ucraniano, conhecida como o genocídio do Holodomor, entre 1932 e 1933, é estimada entre 7 a 10 milhões de pessoas. Este sucessor de Lenin fez expurgo de seus próprios compatriotas, que nos fazem estremecer. Ele estabeleceu um regime horrível de terror que atingiu sua própria família. Embora as grandes massas comunistas o adorassem como um deus, nenhum dos que cercavam ignorava o terror que ele inspirava, devido aos seus constantes expurgos. Sua própria filha, Svitlana, que mais tarde se tornaria católica, disse sobre ele: "Meu pai estava possuído por um terrível demônio. Ele considerava bondade e misericórdia piores do que um grande crime." E lembremos que Stalin foi seminarista em sua juventude, conhecia bem a Bíblia e o cristianismo. Mas os exorcistas Gabriel Amor e Antônio Fortea pensavam que tanto Hitler quanto Stalin estavam possuídos pelo demônio. Embora eles também alegassem que não era uma possessão da qual um exorcismo poderia livrá-los facilmente. Na maioria das posses, o maligno toma conta do corpo da vítima, mas não pode tocar sua alma ou sua consciência. E em muitos casos, a pessoa pode até se confessar e comungar, pois sua alma está livre de culpa no que diz respeito ao seu livre arbítrio. No entanto, esses dois líderes políticos malignos não agiram como vítimas de uma possessão, mas de boa vontade fizeram mal do diabo para si. Seu livre-arbítrio não foi violado por Satanás, porque eles realizaram os atos assassinos usando seu livre-arbítrio, e eles tiveram prazer em fazê-lo. Essa colaboração com o diabo é voluntariamente chamada de possessão perfeita. Mas Deus quer salvar a todos e sempre lhes dá uma última chance,
mesmo que tenha cometido os pecados mais hediondos. E o fez com Joseph Stalin através da venerável Maria Teresa Carnoli, uma mística italiana cuja causa de beatificação está aberta. Ela é pouco conhecida no Ocidente, porque sua grande atividade foi realizada através da Cortina de Ferro, deslocando-se para ajudar bispos e padres perseguidos, levando informações a sucessivos papas, de Pio XII a João Paulo II, sobre o que viu naquelas bilocações e assumindo o sofrimento de bispos e sacerdotes em seu corpo para que pudessem continuar a missão. Ela nasceu em uma família rica, aristocrática e católica, mas conheceu alguns padres e freiras que não levavam uma vida edificante e deixou a igreja. Ela estudou enfermagem e, quando a Segunda Guerra Mundial, trabalhou como enfermeira para a Ordem Soberana de Malta em Roma, e o exército concedeu-lhe a medalha de prata por valor. E num bombardeio de Roma, socorrendo os feridos, trabalhou lado a lado com um padre vestido de branco. Não o reconheceu, era o Pio XII. Mas o Papa reconheceria mais tarde em uma visita a um hospital para feridos, e a conversa ali mantida despertou nela novamente a religiosidade. Quando tinha 32 anos, sua avó estava morrendo. Marcou uma consulta com o pároco da igreja de São Francisco em Urbino, padre Cristóforo Campana, que mais tarde se tornaria monsenhor, que a confessou e concordou em ser seu diretor espiritual e retornou para a igreja. E numa quarentena, devido a uma epidemia, sentiu uma voz que lhe falava, que mais tarde identificou como sendo Jesus. Ela disse ao padre Campana que a aconselhou a não prestar atenção nisso, mas como a voz continuou, o padre Campana começou a estudar os místicos e pediu para estar perto quando ouvisse aquela voz. Quando o padre Campana estava presente nas mensagens, Maria Teresa lhe contou o que a voz lhe dizia, mas depois ela não se lembrava do que dizia. E numa sexta-feira, Jesus falou a Campana através de Maria Teresa e disse-lhe: quero repetir a minha paixão nesta criatura. Você, sendo seu pai espiritual, pode aceitar ou rejeitar este acontecimento, porque você é a autoridade que me representa, mas deve saber que esta é a minha vontade. Campana perguntou a Maria Teresa se ela concordava. Ela disse que sim, e depois deu permissão para que ela recebesse os estigmas de Cristo. Anunciou que seria na próxima sexta-feira e recebeu as dores da paixão de Cristo na presença do padre Campana, que chorou de joelhos por causa da dor da mulher estigmatizada. E mais tarde, Jesus pediria permissão a Campana para se juntar aos sofrimentos de Cristo, para a conversão dos pecadores. Maria Teresa aceitou e o padre Campana deu permissão. E em 1953, Stalin estava doente. Numa sexta-feira, quando Maria Teresa sofreu a paixão de Jesus em seu corpo, Jesus informou ao padre Campana da morte de Ivana Pushkin, que ela era bisneta de Alexandre Pushkin, considerado o pai da literatura russa contemporânea. Ela era católica e ativamente envolvida no movimento da Igreja, e ela se ofereceu como vítima pela salvação da Rússia, mas deliberadamente excluiu a salvação de Stalin por causa dos seus crimes horrendos que cometera. E então Jesus pediu ao padre Campana que perguntasse a Maria Teresa se ela queria tomar o lugar desta vítima para a salvação da Rússia e dos outros países governados pela doutrina do materialismo ateu. E Maria Teresa respondeu: se o Senhor quiser e me der a força necessária, eu aceito. E com essa aceitação aumentaram seus sofrimentos espiritualmente e físicos, e também os ataques demoníacos. No início de março de 1953, Stalin estava morrendo. Na sexta-feira seguinte,
Jesus disse ao padre Campana: agora vou perguntar-te uma coisa, se me permites e esta criatura concordar. Antes que Stalin morra, quero dar a ele a chance de se salvar, como faço com todas as almas redimidas, apesar de seus crimes. Se vocês dois concordarem, peço que ofereçam estas 3 horas pela alma de Stalin, mas não se assuste com os sofrimentos que esta criatura sofrerá. Maria Teresa aceitou e sofreu terrivelmente durante 3 horas. O padre Campana, que estava com ela, não parava de chorar e dizer: basta! E depois de 3 horas, tudo voltou ao normal. Maria Teresa nunca soube qual foi o resultado do sofrimento que suportou pela conversão de Stalin. Mas parece, no entanto, que Stalin não se beneficiou da graça que Jesus lhe ofereceu no momento de sua morte, porque a beata Helena Aiello, outra mística italiana, teve uma visão do inferno na qual viu a alma de Stalin e um lugar para seus seguidores. Isso confirma a opinião dos exorcistas Amor e Fortea de que Stalin aceitou de bom grado a companhia do diabo. Após a morte de Stalin, a perseguição da Igreja nos países comunistas continuou. Os sofrimentos de Maria Teresa aumentaram e novos fenômenos místicos começaram. Maria Teresa se deslocou para atender e confortar padres e bispos que estavam na resistência contra a União Soviética e transmite essa informação aos papas, que por sua vez lhe pediu missões especiais para levar mensagens para este ou aquele bispo. E ela também assumiu o sofrimento deles para que pudessem continuar sua missão. Em suma, Deus sempre dá a todos uma última chance de salvarem, mesmo que tenham cometido pecados terríveis. Ele perguntou à mística Maria Teresa Carlone se ela estava disposta a sofrer pela conversão de Joseph Stalin, e ela aceitou. Mas Stalin não aceitou a oferta de Jesus Cristo, fazendo uso de seu livre-arbítrio. Para a mística Helena Aiello, seria mostrado que ele estava no inferno, confirmando o que exorcistas famosos diziam, que Stalin estava voluntariamente possuído pelo diabo. Bem, até aqui, o que queríamos falar sobre a última oportunidade que Deus deu a Stalin para sua salvação e qual teria sido o resultado. A misericórdia de Deus, escreveu a Santa Irmã Faustina. Às vezes, atinge o pecador no último momento de uma maneira estranha e misteriosa. Exteriormente, vemos como se tudo estivesse perdido, mas não está. A alma, iluminada pelo raio da graça definitiva de Deus, volta-se para Deus no último momento com tal poder de amor que num instante recebe de Deus o perdão dos pecados e castigos. Oh, quão insondável é a misericórdia de Deus! Mas, horror, há também almas que voluntariamente e conscientemente rejeitam esta graça e a desprezam. Embora na própria morte, o Deus misericordioso dá à alma este momento interior brilhante que, se a alma desejar, tem a possibilidade de retornar a Deus. Mas às vezes as almas estão tão endurecidas que escolhem conscientemente o inferno, frustrando todas as orações que outras almas oferecem a Deus por elas e até os próprios esforços de Deus.